que eu falo de situação limite? O primeiro agredido é o pedestre. Logo em cima, aí o pedestre não poderia hierarquizar as crianças, os idosos, que tem mais limitação motora e tal, poderíamos detalhar isso de várias formas. Depois, provavelmente, os ciclistas, simplificando bastante. Então, quem anda de bicicleta deve sofrer tanto ou mais, que eu ando de bicicleta, tanto ou mais do que quem anda a pé. E o próprio conflito carro-carro. Sendo que o elemento mais agressor nesse processo é o carro. Eu acho que, partindo dessa premissa, pelo menos essa, acho que é uma concordância básica, o que eu queria propor, que estas coisas nós já nem tratássemos dela, já partíssemos daqui para frente, Fabrício, porque eu acho que é por isso que nós estamos aqui. Se for concordância, não estou dizendo que a gente não deve tratar, mas como eu acho que concordando com a sua fala, Fabrício, para a gente tentar focar o que nós vamos apresentar, se a gente deixasse isso um pouco de lado, não deixasse de lado do ponto de vista da importância, mas que é principalmente por isso que eu falei, talvez seja essa a principal coisa. Aí somado a outras coisas que você já falou, que eu também acho que é uma constatação, que eu não sei se vai ajudar aqui, que o poder público ao longo dos anos não foi inteligente, que certamente tem um monte de gente nessa sala aqui que tem outras demandas para além de trânsito, tem críticas à prefeitura. Acho, e por isso que eu queria estabelecer essa condição. Se a gente começar a tratar de vários assuntos, que é educação, segurança, como todo, talvez a gente não atinja um bom objetivo. Então eu estou propondo, na medida do possível, pedindo até sua permissão, que é quem está conduzindo a Assembleia aqui, que a gente buscasse focar nesta linha. Eu acho que pelo menos na medida do possível, a gente talvez caminhasse um pouco mais. É uma sugestão que eu faço, não acho que ela deve ser exclusiva, mas se a gente pudesse se prender ao que nós vamos apresentar, ajudaria muito. Iniciando então o que eu pretendo apresentar a vocês, quer que eu passe de lá? Pode ser de lá. Aí tá bom. Ao longo da minha apresentação, que ela, apesar de ser ao longo, ela não vai ser longa. Ela vai ser rápida. Eu preciso primeiro dizer a vocês o seguinte, que eu vou fazer uma apresentação, mas esse estudo, que ainda não está finalizado, por isso eu já quero responder alguns questionamentos. Nós já temos, até porque você já tinha sentado lá com a gente já tinha se comprometido, já deve ter umas 2 cópias ou 3 aqui do projeto, poder providenciar mais para colocar nas igrejas, nas escolas, onde desejar. A gente pode providenciar o que a gente vai apresentar aqui, porque não deve ter o suficiente, mas a gente providencia lá para ficar aqui uma semana, 2, do tempo que desejar, para acatarmos algumas sugestões. Uma outra coisa que nem está aqui é a questão da autoescola. Nós já estamos buscando uma saída, até por causa da obra do viaduto, não tem condições, já estamos trabalhando lá. Eu e a turma lá do Zé Eduardo, mais cedo ou mais tarde vai sair dali. É bom sempre lembrar que o mesmo problema que aflige vocês aqui vai afligir outro bairro lá e vai sentir a mesma coisa, né? A mesma insatisfação das aulas e das provas do Detran. Eu só vou mudar de lugar. Portanto, os nossos irmãos de outros bairros sofrerão igual a vocês, mas precisamos de tirar ali, acima de tudo, por causa da obra. Mas vamos lá, voltando aqui à apresentação. Então, esse estudo, ele foi concebido com técnicos de 2 secretarias, que é a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, representada aqui pelo secretário Glória Frizeira, e pela equipe dele, técnicos da equipe dele, em conjunto com técnicos da nossa equipe. A partir de um projeto antigo que tinha, que ele foi, um estudo antigo, que ele foi atualizado, foi atualizado. Então, no decorrer da minha apresentação,
alguns colegas me socorrerão aqui com alguns detalhes, porque eu não os tenho tudo na cabeça. Então, ele é um projeto. Aí, outras situações nós vamos deixar claro. Nós vamos apresentar, Fabrício, um projeto que ele dá uma visão ampla, assim, mais global do que nós pretendemos com uma ideia de nova circulação no bairro. Esse projeto contempla vias que não serão alteradas, ele contempla vias que serão transformadas de mão dupla para mão única e algumas numa direção, certamente, e outras em outras direções. Mas ele é um projeto que prevê uma situação global para uma situação de hoje que futuramente ainda poderá, por necessidade de um ou outro empreendimento que o bairro hoje, como você bem disse, não é só em termos populacionais, a população é a maior que tem hoje, consequência do boom imobiliário. Então, essa proposta nossa, ela se dá para uma realidade de hoje, com uma perspectiva futura, mas se amanhã ou depois, por um motivo ou outro, algum outro empreendimento de maior porte surgir por aqui, é possível que haja alguma necessidade de ajuste. E no trânsito, mesmo quando você faz um projeto, dioturnamente você tem que estar fazendo ajuste. Então, nós estaremos apresentando uma ideia aqui, com possibilidades ainda de sugestões, mas ela não é uma ideia totalmente engessada e nem pode ser totalmente engessada para sempre. E para terminar essa fase inicial, para passar para a apresentação, ela não é uma ideia para ser apresentada, para ser implantada em sua totalidade de uma vez. Nós entendemos, os técnicos, que não deve ser esse o caminho. Ela deve ser paulatinamente, depois de tudo aprovado e tal. Quando eu digo aprovado aqui, nós submeteremos aqui a uma assembleia, sim ou não, porque, como você bem disse, depende de cálculos de engenharia e outras de contagens e tal, e aí às vezes não dá para ser no voto. Precisa de finalizar os projetos e tal, para que seja complementado o projeto, tem vários desdobramentos. Nossa ideia é implementando aos poucos, depois no final nós apresentaremos o que nós achamos por onde deve começar, por onde nós achamos que o conflito é maior. Aí sim talvez possa até haver sugestão de começar por um ou outro lugar. Resguardando ainda duas coisas: obra do viaduto, que está fazendo alterações no trânsito, está fazendo alterações, essas alterações inclusive elas apresentam comportamentos anormais durante um período. Então as nossas contagens de tráfego, em alguns casos, terão que esperar o final dessa obra para o trânsito voltar para a sua normalidade, para a sua acomodação normal, para que os cálculos fiquem corretos. E além disso, tem a obra de macrodrenagem que também influencia nesse processo. Então, estabelecendo essas condicionantes, para que fique claro, eu acho que ajuda, inclusive, depois, na hora que abrir para as falas, na minha opinião, acho que poderá dar um certo direcionamento quanto ao que nós pretendemos apresentar. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas hoje é o bairro como está, né? Aqui, se eu errar, vocês me ajudam. Shopping, praia, lá por aqui assim onde vai ser o viaduto, norte-sul e tá aí. Tranquilo? Próxima lâmina. Está escuro aqui, né? Escurece mais. Bom, eu não sei se a gente consegue enxergar. Tá bom? Zé Eduardo, meu auxiliar. Se eu bobear aqui, você vai me corrigindo. O que deveríamos enxergar vermelho aqui se vocês perceberem, aqui, praia. Isso que está em vermelho aqui, melhorou. Com as flechinhas para cá, serão as vias que nós estamos propondo de mão única neste sentido.
Aí vocês estão, eu fico reprovado, não vou lembrar esse nome dessas ruas todas. Opa, está melhorando. Carlos Martins está aqui. Não está nesse. Ó, Carlos Martins está aqui. José Celso Cláudio aqui. Deixa eu ver se eu localizo os outros aqui. Eu também estou enxergando isso aqui, não. Não altera. Carlos Martins, não, é José Celso Cláudio, aí depois é lá em cima. Mas as principais. O trecho da Carlos Martins está aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. A partir da unidade de saúde ali, fica mão única também. Então dá o trecho todo. Fala de novo, celular. Nós já vamos falar, nós estamos tentando combinando um jeito aqui de tentar explicar um pouco melhor. Vamos fazer só um instantinho, Fabrício. Por favor, a outra lâmina para ver se ajuda aqui. Nós estamos tentando uma. Porque lá no computador fica facinho. Aqui tá. Aí agora. Opa, volta. Não é voltar todo não, é deixar o vermelho, é meio roxo, meio azul. Isso, a próxima lâmina. Isso, acho que agora vai a sugestão do Zé Eduardo aqui, acho que ajudou. Então, o que está em vermelho, vamos voltar aqui. Carlos Martins aqui. José Celso Cláudio aqui. Então, vamos voltar aqui na Carlos Martins. A Carlos Martins continua do mesmo jeito. Pelo menos nesse trecho aqui. Fala, Fabrício. Aí depois, a partir da unidade de saúde ali. Sim, a partir da unidade de saúde para lá, aí já tem uma alteração. Mão única. Então, o que está vermelho, mão única para cá. Essa cor aqui, que eu não sei o que é, se é roxo, se é azul, o que é isso? É um azul, né? Então, corrigindo aqui o azul. Vê que as flechinhas estão para cá. Então, ó, vê Carlos Martins até aqui assim. Essa aqui, logo a primeira depois da Carlos Martins, direção à praia. Saltou, aí a próxima, direção bairro. Sim, não, ou essa que eu falei. Sim, não, alternados. Então vamos lá. Carlos Martins mantém. A primeira depois da Carlos Martins, ela sai do bairro em direção à praia. A próxima, entrando no bairro. E aí, alternadamente, uma entra, outra sai, uma entra, outra sai. Tranquilo? Compreenderam? Só isso. Eu estou consultando o coordenador aqui da Assembleia e daí está sugerindo que as perguntas, assim que eu acabar de apresentar, as perguntas vêm. É pouca coisa mais para apresentar. Próxima lâmina. Para frente. Agora, as transversais, ou quase perpendiculares às anteriores. No sentido. Por gentileza. No sentido norte-sul, vamos falar aqui. Então vamos sair, entrando a partir da norte-sul em direção ao interior do bairro. Para a Vale, vamos falar, acho que é melhor, eu ia falar Matinha da Vale aqui, mas vamos lá. A próxima, que acho que completando, mas acho que fica melhor. A próxima lâmina, por favor. As azulzinhas agora, sentido Vale em direção a norte-sul. Então, se voltarmos ao anterior, nós teremos binários assim e binários assim. O que a gente chama tecnicamente de binário? É rua de mão única num sentido e de mão única no outro sentido.
Por isso que a gente chama de binário. Vai num sentido e volta no outro. Aqui está péssimo de enxergar. O Carlos, faz parte da sequência. Está em curso, você vai entender a pergunta, vai ajudar até. Nessas ruas binárias que você falou, o estacionamento vai ser uma mão só, né, pelo menos. Estacionamento em um bordo da rua. Como? Um bordo da rua. Um lado da rua. Nós temos que, a nós, usuários do carro, temos que lembrar que nós temos que resguardar primeiro o pedestre e em seguida o ciclista. Então nós temos que fazer dentro do bairro, ainda que não está aqui, estudo de circulação de pedestre e estudo de circulação de ciclista. O trânsito não é feito só de carro.